Graça e paz, irmãs. Meu nome é Patrícia, sou da cidade de Bauru, sou do Desperta Débora. Me sinto agraciada por fazer parte do grupo do Desperta Débora, porque o grupo do Desperta Débora é um grupo onde, para se fortalecer os filhos, dobra-se os joelhos das mães. Ou seja, já tem um ditado aí que diz assim: uma mãe é para muitos filhos às vezes não dá conta de cuidar de uma mãe. Certo é que nós, Déboras, nos unimos como mães de nossos filhos e como mães de filhos espirituais e nos colocamos de joelho para que o Senhor edifique, para que o Senhor restaure, para que o Senhor cuide, para que o Senhor alcance os nossos filhos, para que os nossos filhos estejam bem. Nós estamos de joelhos. Eu gostaria de trazer uma meditação em Salmo 139 que diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor conhece. Que maravilha o poder do nosso Deus. Se eu fosse colocar um título para essa nossa conversa de agora, eu colocaria um título assim: Sentimentos de Dever Cumprido. Não é sempre que nós cumprimos um dever que fazemos com excelência. Às vezes, o corre-corre do nosso dia faz com que a gente faça aquilo assim tão rápido que poderia ter feito melhor. Mas nas coisas espirituais, nós não podemos ser assim. O tempo, ele passa muito rápido, ele não para, ele passa, o tempo está muito rápido. E nós estamos vivendo, isso eu queria deixar registrado, numa época de pandemia, numa crise em que todas as nações estão sobre esse vírus. Nós estamos passando por tempos turbulosos, por tempos difíceis. Nós não podemos estar em reunião com muitas pessoas. Nós temos que estar isolado. Quando se reúne, tem que fazer primeiro, tem que marcar e até certo número de pessoas vai. Você agenda 1, 2, 3. Olha que chegou aquele limite de pessoas que podem ser reunidas naquele lugar, não entra mais ninguém. Não se cadastra e não pode ir no culto. Irmãos, quando que nós iríamos pensar que nós iríamos passar por isso? O tempo está difícil, é pandemia, é turbulência, está difícil. Porém, a palavra de Deus nos fala: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. E a minha pergunta é: nós estamos fazendo isso? O que nós temos lançado para que depois volte para nós? Sabemos que o Senhor, Ele é fiel para guardar o nosso depósito. Sabemos que o Senhor é fiel para nos ouvir e para nos responder. Mas o que nós temos lançado? O que nós temos plantado para que venha a colheita? O que nós vamos colher? A palavra de Deus nos fala que o salmista, ele não havia nem sequer descido à casa do Senhor. Ele apenas ouviu dizer: vamos à casa do Senhor. E isso deu uma alegria tão grande no coração que ele expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho certeza que ali, aquele culto do salmista já foi aceito pelo Senhor. As coisas de Deus, ela tem que ser feita assim, é com alegria. É com alegria. Não é porque nós temos um dever para cumprir, não é assim. As coisas de Deus, ela é diferente. Você faz porque você o ama, porque você se sente atraído a estar nos pés do Senhor. Nota que na palavra de Deus nos fala, em Lucas capítulo 18, havia em certo lugar um certo juiz iníquo. E diz a palavra que ele não temia a Deus
e nem respeitava os homens. Mas tinha também uma certa viúva que aonde este juiz estava na porta da casa dele, onde essa viúva estava, e falava para ele: juiz, faz justiça por mim. Juiz, faz justiça por mim. E diz a palavra que esse juiz ponderou no seu coração e diz: ainda que eu não tema a Deus e nem respeite o homem, todavia eu vou fazer justiça, para que essa mulher não me importune mais. E fez justiça, porque ele queria não ser mais um importunado. Mas quando acabou o ato dele, ele continuou sendo um juiz iníquo, que não temia Deus e não respeitava o homem. Ele teve uma oportunidade de fazer um trabalho com excelência, de modificar a sua vida. O tempo passou, ele até fez, mas não foi aprovado. Eu sempre me preocupo se eu tenho sido aprovada pelo Senhor, porque provada nós somos. Isso é fato. A aprovação vem para minha casa, vem para a casa de todos nós. Mas e ser aprovado? E ser aprovado? Eu gostaria de contar um testemunho que diz assim. Isso eu vivi. Quando eu tinha os meus 17 anos, eu fui para a casa do Senhor. Eu me casei no começo dos meus 18 anos e continuei indo para a casa do Senhor. Eu conheci o Senhor, eu estava noiva e logo me casei e comecei a ir na casa do Senhor. Só quando o meu primeiro filho nasceu, eu me batizei, porque eu ainda não tinha um conhecimento ainda do que eram as coisas de Deus. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida e no processo assim, no máximo de 1 ano e meio, eu estava, pela misericórdia do Senhor, batizada e alicerçada nos caminhos do Senhor, alicerçada. E eu presenciei um fato. Quando eu fui para a casa do Senhor, eu não conhecia nada de Bíblia, de palavra de Deus. Irmãs, eu não sabia orar, eu não sabia fazer nada, mas eu me sentia atraída, eu sentia sede, eu queria, eu estava tomando leite, mas eu queria, eu tinha fome de aprender. Então, como que eu fazia? Como eu não sabia orar, eu ficava perto de uma irmã que orava. E toda vez que aquela irmã fazia uma oração, quando eu ia nos cultos de orações, eu ajoelhava perto dela e ela orava, eu orava também, aquela oração. E eu passava para mim. Quando ela falava, Senhor, abençoa a minha casa, eu falava, Senhor, abençoa a minha casa. E assim eu fui aprendendo. E quando eu via uma irmã que era dirigente do círculo de oração, que falava bonito, que tinha um cargo, eu tinha um respeito tão grande que eu chegava até a temer aquela irmã, tamanha era a autoridade. Mas eu presenciei um fato que me chocou. Uma certa irmã, ela estava lavando roupa, isso passava das 8 horas da noite, ela lavando a sua roupa. Quando deu umas 8h30, 9 horas, ela terminou, entrou para dentro e tomou banho. Isso no ano de 1983, mais ou menos, 1983. Naquele tempo, nós não tínhamos telefone, celular, imagina, não tínhamos nada disso. E aquela irmã, quando terminou, que tomou banho, que relaxou o corpo, ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal e levaram ela para o hospital. E na mesma hora que levaram ela para o hospital, foi também uma pessoa na casa do dirigente do círculo de oração e disse para essa dirigente assim: ore pela irmã, porque essa irmã está passando mal. E essa irmã morreu naquela noite. Quando no outro dia nós estávamos reunidas antes de começar o nosso grupo de oração de novo, eu ouvi da boca daquela dirigente assim: bateram na minha palma na minha casa, porque aquela irmã passou mal e morreu. Mas eu estava tão cansada, com tanto sono, que quando eu fui orar, eu não orei pela irmã, eu orei pela outra irmã, eu me equivoquei. E eu me assustei. Falei: Senhor, eu nunca quero ser assim. Porque, irmãs, deu som do coração. Aquela irmã estava em aflição, e aflição de morte. E aquela irmã não teve a atenção devida.
não colocou na brecha da intercessão. E a palavra de Deus fala que Ele sonda os nossos corações. Irmãos, nós não podemos viver de sino que tine, que faz barulho, pessoas que fazem barulho, mas que não têm conteúdo. Nós temos que ser mulheres que temos unção. A nossa palavra, ela tem que ser unção. A nossa palavra, por mais simples que tem, ela tem que alcançar os céus, alcançar a atenção do nosso Deus, para que o Senhor venha agir naquilo que nós fazemos. Não vamos ser robô, não vamos ser pessoas automatizadas, porque não adianta. Solucionou o caso da irmã? O descaso com que aquela oração foi feita, no que contribuiu para a vida daquela irmã? Eu posso dizer para você que ela poderia ter morrido com ou sem a oração da irmã. Mas, irmãs, naquele dia nasceu uma Patrícia, que intercessora. Naquele dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero orar pela minha irmã com paixão. Eu quero me colocar na rocha da intercessão. Eu quero fazer como aquela mulher que colocou as suas mãos nos pés do profeta, a sunamita. Diz a palavra de Deus que ela estava em aflição e ela chegou e ela pegou nos pés dos profetas. Assim, irmãs, nós devemos fazer. Quando você vê que a tua irmã está em aflição, quando você vê um jovem, quando você vê a tua casa, quando você vê o teu marido, vá aos pés do Senhor, mas vá com interesse, pegue, alcance, mude essa situação. Analise, irmãs, que nós não podemos ser uma pessoa que faça tudo automatizado, como aquele juiz que fez justiça, mas no que ele cresceu, no que foi para a vida dele, ele poderia ter mudado, ele poderia ter tido um encontro. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, a sunamita, quando ela chegou na presença do profeta, que ela segurou nos pés, o moço do profeta quis tirar ela dos pés do Senhor, mas o profeta falou: não, deixa ela ali, porque a alma dela está aflita. Irmãs, ela estava derramando, ela estava tocando, ela estava alcançando, ela estava segurando a sua bênção. Vamos lançar o nosso pão sobre as águas, mas vamos nos colocar na rocha da intercessão, na brecha da intercessão, com entendimento, com raciocínio. Senhor, olha, aquela situação está doendo, alcança, trabalha. Senhor, transforma. Senhor, faz isso. Faz isso. Irmãs, é como quando você vai na casa de uma certa irmã que está necessitada de provisão. De repente veio o infortúnio e o esposo perdeu o serviço. E você olha na casa daquela irmã que está passando por privação. E no teu coração você fala: eu vou contribuir, e paga a água daquela irmã, paga a conta de água. Você tem condições de pagar a conta de luz, aquela irmã não tem como. Mas você pensa no seu coração: não, eu já paguei a água. O meu sentimento de dever cumprido, como aquele juiz que fez o que ele poderia fazer, mas não com excelência. Tudo que vier à tua mão, faça conforme a tua força, porque o Senhor que sonda os seus corações, Ele é fiel para ver o pão que você lançou sobre as águas e para te trazer de volta. Vamos fazer com excelência, vamos fazer com amor, com paixão, e pode ter certeza que assim como aquela mulher, que quando foi aos pés do profeta, agarrou nos pés do profeta, eu não entendo, porque a palavra de Deus nos fala que quando perguntou, ela falou: vai tudo bem, vai tudo bem. Ela simplesmente segurou ali. Olha, irmãs, a expressão do coração dela, a inteireza do coração, ela estava ali com o coração inteiro, a mente, o corpo, o coração estava ali. E ela levou a bênção de volta. Faça isso, minha irmã.
Se coloque na brecha da intercessão, mas com inteireza de coração, com raciocínio, derrama o seu coração. Seja uma intercessora. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte, porque Deus vai dar abundância. Deus vai dar multiplicação. O nosso Deus, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai responder a sua oração e vai entregar a bênção. A oração intercessória, ela produz a ação de Deus. Amém?